passou, fez todas as provas. Glória a Deus, uma salva de palmas. Senta aqui, Amanda. Irmãs, eu louvo a Deus porque a nossa igreja tem pessoas maravilhosas, né? Aqui, se você precisar fazer um casamento, você corre para a Sueli. Se você precisar aqui de coisas de crochê maravilhosas, tem várias irmãs, Ana Lídia, Rosimar, várias irmãs. Se você está precisando de produtos, né? Tanto feminino, vestuário, perfumes, né? A gente tem várias irmãs, tem a Daiane, tem a Rivele, tem N irmãs, né? Beleza. Ai, gente, tem Rose e Marcelo, tem Dona Linda. Menina, é tanta gente fazendo coisa linda, né? E muita gente não sabe, mas tem uma irmã que faz umas empadas aqui na igreja, gente. E tem a Anas Bolo, que hoje no lanche vocês vão degustar os salgados da Anas Bolo, tá? Preparado com muito carinho para vocês. E eu louvo a Deus por esse momento tão maravilhoso que a gente pode aqui estar conversando um pouquinho sobre saúde emocional. Eu vou sentar aqui. Faz de conta que a gente tá. Vou pegar aqui os microfones. Deixa eu perguntar, quem é a Silene? Sem ser a nossa Silene. Fica de pé, Silene. Você veio para o bazar? Levanta, Silene. Silene. Seja muito bem-vinda, Daiane. Daiane está por aqui. Daiane, pega aqui, dá um batom, garoto, para a Silene. Silene, seja muito bem-vinda. Você já conhecia a nossa igreja? Ah, meu Deus. Acho que você não veio aqui por acaso, viu? Irmã Fátima, um abraço na irmã Silene. Seja muito bem-vinda, em nome de Jesus. Que Deus possa lhe abençoar grandemente. E tem outra visitante que é a amiga da irmã Ana Lídia. Irmã Ana Lídia, vem, tá aí, ó, um batom, dá um batom, garoto, para ela. Também, olha aqui, gente, nós estamos cheias de visitantes. Fica de pé, todo mundo, a irmã Silene, a irmã Ana Lídia. Meu Deus, que coisas mais lindas, levantando e a gente vendo aqui as flores do jardim, né? Ali também, Daiane. Meninas, fiquem de pé. Eu senti no coração de orar por vocês que estão nos visitando, amém? Vocês podem ficar de pé, quem veio nos visitar. Pronto. Feche os olhos, amém? Senhor, nós fazemos planos, mas Tu sabes os Teus caminhos, Senhor, para cada uma de nós. Muitas vezes nós vamos para um lugar achando que vamos para um encontro, mas na verdade o encontro é contigo, Jesus, que Tu possa falar tremendamente ao coração das nossas irmãs e que essa noite seja uma noite inesquecível para elas, que elas possam guardar a Tua palavra no Teu coração e que elas possam levar para casa o nosso carinho e o nosso amor, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Podeis assentar. Amanda, Carolina, a gente fala muito sobre saúde emocional, né? Gente, vocês viram aí que eu estou bem à vontade? Faz de conta que a gente está assim na nossa casa, tá? Na sala. A gente recebeu as amigas, né? Agora a gente vai conversar um pouquinho. Elas vão falar e depois vocês vão poder fazer perguntas. Aí, essa dinâmica da irmã Ana Lídia foi para vocês quebrarem a vergonha, quebrar o gelo, que é para fazer as perguntas, tá certo? Porque a gente precisa de uma interação, né, Amanda? Esse é o momento. Mas, a gente fala muito de saúde emocional desde a pandemia, né, Carol, Amanda? Esse assunto se intensificou, porque nós passamos por um momento nunca vivido por todas nós e ficou muito latente. E a saúde emocional, ela vai falar das emoções, né? A saúde mental. Então, eu queria saber de vocês o que é emoções, né? Como é que ela se manifesta no nosso corpo.
Olá, boa noite, né? Sejam todas muito bem-vindas. E antes, assim, de falar mesmo do conceito, né, do que é as emoções, eu gostaria de expressar aqui minha emoção de alegria, de poder ver que existem espaços, né, que trazem essa pauta que é tão importante, né, sobre saúde mental, sobre emoções, e mais feliz ainda de ter esse espaço na igreja. Porque a gente sabe, né, Carol, que desde muito tempo existe aí um estigma com relação à saúde mental, principalmente nas igrejas, né? As pessoas elas fazem aí meio que uma confusão de que algum transtorno ou alguma emoção disfuncional pode se relacionar com falta de fé, falta de ter Deus. E assim a gente precisa entender e ter esse conhecimento que isso não está interligado, né? Que não tem uma interligação. E com relação às emoções em si, o conceito, assim, não adianta a gente trazer algo muito técnico, né? Então, a gente vai falar em uma linguagem que todo mundo possa compreender, né? É uma reação fisiológica do nosso cérebro que responde a um estímulo do externo, daquilo que a gente está vivenciando, né? Daquilo que a gente está passando, alguma situação do momento. Então, o nosso cérebro, ele manda essa reação fisiológica que as emoções, elas não têm como ser escondida. A gente externaliza ela, seja numa expressão facial, seja no batimento cardíaco acelerado, no tremor, na mão gelada. Então, assim, eu sei que a Giovana passou por isso agora há pouco, né? A gente que vai fazer algo que a gente nunca fez, é muito comum isso acontecer. Então, tudo isso é relacionado às emoções. E, para a gente ter ideia, existem pesquisas que dizem que as emoções elas são experimentadas desde a fase intrauterina. Vocês acreditam que um bebê no ventre da sua mãe, da 17ª semana de vida, a partir disso, ele já consegue sentir as emoções que são vivenciadas pela mãe? Então, assim, para a gente ter ideia da importância que é, né, a gente cuidar das nossas emoções. E as emoções, elas se manifestam, a Carol vai falar um pouco melhor sobre isso, em todas as pessoas, principalmente as emoções primárias. A gente não tem como controlar, tá? A gente não tem como dizer assim, não vem emoção, ela vai vir. De todo jeito, ela vai chegar e vai liberar essas reações no seu corpo. A emoção, ela é algo que é rápido, passa rápido, né? E é diferente do sentimento, que é algo que a gente às vezes confunde, o que é emoção, o que é sentimento. O sentimento, ele é a percepção dessa emoção. É algo que dura mais, né? E o que a gente pode intervir é no sentimento, na emoção não. Porque quando o sentimento chega, né, a gente percebe ele e a gente pensa em alguma coisa e a gente se comporta mediante a esse pensamento que é o sentimento. Um exemplo muito claro, quando a gente, por exemplo, fica triste por algum evento, por alguma questão, na hora do momento que a gente recebe a notícia triste, a gente tem aquela emoção, pode ser o choro, vamos dar um exemplo. A gente chora e depois a gente percebe esse choro, essa tristeza que chegou. E o sentimento que pode gerar é um sentimento de tristeza, que se a gente não souber gerenciar esse sentimento, ele pode se tornar um adoecimento, né? Uma depressão, um transtorno ansioso. Então, a partir dessa tristeza, a gente esboça um certo comportamento. A gente se comporta a partir dos nossos pensamentos. E a Carol agora vai falar aí algumas coisas mais, né? Sobre emoções. Porque, inclusive, né, Carol, Amanda, você fala que a gente não tem como evitar as emoções. E a Bíblia fala isso claramente. Inclusive, existe uma orientação que diz: irai-vos, mas não pequeis, né? Então, assim, a ira, a raiva, ela é lícita, né? Nós fomos criados com essas emoções. Inclusive, o Espírito Santo, ele se entristece, amém? Então, Carol, fala mais um pouquinho para a gente sobre isso. Paz do Senhor. É um prazer estar aqui transmitindo informações, né, para todas nós. Eu também aqui aprendendo já com todas nós, com a Amanda, né?
E é muito importante realmente falar sobre saúde mental, porque nós somos muito frágeis, a nossa mente mais ainda, nós somos facilmente influenciados pelo ambiente. E falando sobre como as emoções acontecem, né, no nosso organismo, dando continuidade. Como a Amanda falou, nós temos as nossas emoções que nós já nascemos com elas, né? Desde do ventre da mãe, o bebê já sente. E essas emoções, o que acontece? Nós já estamos expostos ao mundo. No momento que nós abrimos o olho, quando a gente acorda, nós já recebemos os primeiros estímulos sensoriais através da visão. Então, nós já estamos expostos ao ambiente. Então, toda essa exposição traz para a gente uma carga, e a gente recebe os estímulos através dos órgãos sensoriais, da visão, do olfato, do paladar, né, do tato, da audição. Então, tudo é estímulo. E temos também os estímulos sociais, através da interação com as pessoas, da nossa família, dos nossos amigos, do grupo onde nós estamos inseridos. Então, tudo isso faz parte do estímulo. E tudo isso que a gente recebe e percebe é absorvido pelo nosso corpo, pela nossa mente, e a gente vai transformando essas informações que vão influenciando as nossas emoções. As nossas emoções, elas podem acontecer, elas têm as manifestações psicológicas, fisiológicas e comportamentais. E tudo isso são influenciados pelos nossos hormônios. No caso da mulher, nós temos a progesterona e o estrogênio, que no ciclo menstrual altera bastante. Eles atuam nos neurotransmissores, inclusive na serotonina, que está relacionado com o humor. Então, aí nós temos a irritabilidade, a tristeza, talvez uma leve depressão, uma ansiedade. Então, tudo isso é um conjunto de fatores que vai construindo as nossas emoções. E, através das interações sociais, nós recebemos também informação do outro que influenciam nas nossas emoções. Nós temos, através de um vínculo afetivo, nós podemos ter uma alegria ou uma tristeza. Nós podemos ter as emoções primárias, que é alegria, tristeza, raiva. Então, tudo isso faz parte do nosso corpo através do ambiente, da informação que o ambiente transmite para a gente. E uma outra situação, né, sobre a expressão emocional, como a Amanda já relatou, as emoções, nós não temos controle e nós não temos como esconder, porque ou a gente fala ou ela vai aparecer no nosso corpo. Ou a gente se expressa com um amigo, a gente compartilha a informação, ou ela vai aparecer ou por uma queda de cabelo, ou por um cansaço, ou por uma falta de sono, ou por uma alergia, uma reação dermatológica. Então, as emoções, elas podem ser expressas, ou vai ser de forma verbal ou não verbal, né? E como a Guadá já falou, é natural, está prescrito, já está previsto na Bíblia, irai. A Bíblia não fala não irai, ou para que a gente possa suprimir o nosso choro, né? A Bíblia já fala, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Então, as emoções estão ali também na Bíblia, faz parte do nosso ser, da nossa natureza. Então, outros sintomas também tem a sudorese, tem tremores. Então, o corpo ele vai apresentar, vai arrumar um jeito de colocar essas emoções para fora, né? Pode ser de uma forma mais leve ou de uma forma mais intensa, mas está tudo ligado ao emocional. Carol, eu não preciso falar nada quando eu estou envergonhada. Eu fico vermelha. É fácil saber, porque eu fico muito vermelho, o pescoço vermelho. Eu estou vermelha, gente. Estou nervosa. Amanda, a Carol... Deixa eu só guardar, só ver aqui, porque a Carol falou sobre energia, né? E a palavra emoções, ela vem de um termo latim, de emovere, que significa energia que movimenta.
Então, assim, se a gente parar para pensar, né, nós somos seres que somos movidos por energia. Ou a energia dos alimentos, né, que nos sustenta, ou principalmente a energia da nossa psique, que é o que justamente acontece com relação às emoções, né, que é esse construto que a gente vai se construindo e criando memórias através dessas emoções que são sentidas. Eu estava ouvindo a Carol e eu estava vendo que eu acho que nós mulheres, a gente tem mais emoções do que os homens. E eu já ouvi falar que nós mulheres somos mais acometidas de doenças emocionais, né, de transtornos emocionais. Por quê, hein, Amanda? Isso é real? A mulher tem mais, ela é mais suscetível, né, mais vulnerável a essas doenças emocionais. E por quê que é muito mais do que os homens, né? Pronto. Com relação a essa questão da mulher, né, da mulher ser mais vulnerável, ser mais suscetível, e em dados, a mulher ela é muito mais acometida de doenças emocionais, transtornos mentais do que os homens. Assim, trazendo mesmo um quadro bem que eu acho muito alarmante, de 10 diagnósticos de transtornos emocionais e mentais, 7 são mulheres, de acordo com os dados da OMS. Então, é assim, é esmagadoramente alto esses dados que apresentam, porque muito mais de 10% da população sofre de algum transtorno. E isso aumentou muito na pandemia, depois, né, da pandemia, porque a pandemia, a gente sabe que é uma catástrofe, né? É um estado de calamidade, principalmente, né, traz muito medo, muita questão do isolamento, da privação da sua liberdade, né? Você ficar isolado, isso traz muitas emoções, isso causa adoecimentos. Então, por que as mulheres elas são mais acometidas? Por que esse quadro ele é tão gigantesco, né? Tão esmagador? Porque as mulheres, primeiro, biologicamente falando, elas têm uma estrutura biológica bem diferente dos homens. A Carol falou, né, da questão hormonal. E isso é bem verdade. As mulheres, elas desde a adolescência, elas sofrem cargas de hormônios muito diversificadas. Quando ela entra na puberdade, né? Quando vem a menarca, que é a primeira menstruação, então aí é liberada uma série de hormônios que mexe com o humor, que mexe com... Ela fica mais irritada, muitas ficam mais sensíveis ao choro. Então tem toda essa carga hormonal que é diferente do masculino. E também, além disso, né, além dessa carga hormonal, tem vários períodos da mulher, né? Se a gente parar para pensar, desde a adolescência, a mulher ela tem a menarca, a primeira menstruação, aí logo depois ela entra na fase de reprodução mental, né? Porque assim que ela tem a menarca, ela já pode reproduzir, né? Mas naquela fase de planejamento da família. Então, ela já pensa na gestação já tem outra carga hormonal aí, tudo diversificado, e tem o puerpério, onde tem a prolactina, que é para gerar o leite materno, que causa muitas irritações. No período da gestação tem o beta, né, o famoso beta-HCG, que se faz para descobrir a gravidez. Tem mulheres que têm mais enjoos do que outras. Isso se dá por quê? Beta demais. Tem umas que produzem mais, outras produzem menos. Então, tem tudo isso. Vem aí o climatério, que é quando os hormônios começam a cair para entrar a menopausa. Então, tudo isso aí, se a gente parar para pensar, tem uma série de sintomas que se manifestam por conta desses hormônios. E além dessa questão hormonal, o que é também que leva-se muito em consideração essa questão da mulher ser mais acometida de doenças emocionais, de transtornos. A sobrecarga. A mulher, quase todas as mulheres têm jornada dupla. É ou não é? Quem aqui trabalha, cuida da casa, administra o lar e trabalha fora, tem que dar conta de marido, de criança, de supermercado, se as contas estão pagas em dias. Então, assim, isso tudo é uma sobrecarga para a mulher. E além do social, que a Carol também já falou aqui, que a questão social é muito influenciável. A mulher, ela sempre lutou muito por um lugar, né? Ela sempre lutou muito por direitos. Por exemplo, a disparidade salarial. A Juliana, que trabalha fora, eu já vi que ela sabe que isso existe muito. A mulher,
em alguns lugares, ela ganha pelo menos 30% a menos do que o homem fazendo a mesma função. Então, isso mexe, né? Isso mexe com o emocional da pessoa. Essa luta por direitos, por um lugar, por ter voz, pronto, uma questão que foi muito recente, que ela foi levada muito em pauta, né? A mulher, no século passado, ela teve direito ao voto, e no ano passado, em 2023, a mulher, ela pôde ter o direito de escolher fazer uma laqueadura para não ter um filho sem a autorização do marido. Vocês sabiam disso? A mulher só podia fazer uma laqueadura se o marido autorizasse. Então, em 2023, esse direito foi adquirido. Então, toda essa questão, essa carga, isso gasta energia, né? E a mulher pensar que ela não pode decidir algo que é dela, que é do próprio corpo. Não estou aqui desvalidando em momento nenhum a opinião do marido, né? Não estou desvalidando isso. A mulher é casada, é óbvio que eles têm que entrar em um senso, em um acordo, mas ela não poder chegar e decidir isso emocionalmente, mentalmente falando, é muito pesado. Então, todas essas questões, elas fazem com que esse quadro seja alarmante. Porque a mulher, ela acorda de manhã, muito cedo, aí tem que levar, ajeitar a criança para a escola, ajeitar o café da manhã, o marido levanta 1 hora depois, senta senta para tomar café e sai para trabalhar. E a mulher também precisa sair, deixar a criança na escola, vai para o trabalho, volta, pega a criança, chega em casa, o marido toma banho e vai dormir. A mulher vai botar a roupa na máquina, vai fazer o almoço do dia seguinte, vai preparar a criança para dormir. Então, tudo isso é uma... Eu acho que muita gente aqui começa a se perceber nesse contexto. Então, esses quadros alarmantes estão respondidos porque as pesquisas mostram que isso faz com que a mulher tenha esse acometimento maior, essa maior vulnerabilidade de ter essas doenças. Sem contar, né, Amanda, que a mulher é aquela que cuida, né? É a cuidadora. Sempre é a mulher que vai cuidar de um pai que está, né? Agora a gente está vivendo essa questão do Alzheimer, né, em grande número. Muitas mulheres, eu coloco aqui as mulheres que são mães de crianças com deficiências, né, ou transtornos. Muitas das mulheres são abandonadas pelos seus maridos e precisa cuidar dessas crianças, muitas vezes sozinha, não tem uma renda. Enfim, são muitas as dificuldades, né, os desafios que a sociedade impõe para a mulher. Guardar só assim, porque quando a gente vai falando, a gente vai começando a lembrar quando ela fala alguma coisa. Quando você falou nessa questão do autismo, eu lembrei aqui, o pastor, ele faz parte de um projeto, né, o Recriando Conexões, que ele atende também crianças com Alzheimer, lá na universidade, na faculdade. E essas crianças, na época que o projeto foi lançado, eu participei da triagem, para essas crianças poderem ser atendidas. Gente, tinha mães que chegavam e ela chegava chorando, e ela dizia só assim, ó, eu só queria poder tomar um banho de verdade, entrar no banheiro, tomar um banho assim, porque eu não consigo, eu tenho 3 crianças com autismo e eu não posso, eu não tenho quem me ajude, o marido tem que trabalhar. Então, assim, isso é muito pesado, né? Esse adoecimento, porque a pessoa não consegue tomar um banho, uma coisa tão básica do nosso dia a dia, né? Então, assim, a gente precisa, sim, pensar nessas causas, em tudo isso, nessas questões sociais que traz esses adoecimentos. Eu queria conversar com você, Carol. O que é que a gente pode fazer para a gente cuidar das nossas emoções, né? Então, assim, quais são aquelas coisas mais básicas para a gente prevenir, para a gente estar cuidando das nossas emoções? Porque nós cuidamos, a gente ouviu aqui a Amanda falar, eu já estava até cansada de imaginar tudo isso, né? Então, a gente faz todas essas atividades, a gente tem todos esses compromissos, a gente cuida muito do esposo, dos filhos, da casa. E qual é o momento que a gente cuida de nós, né? Qual é o tempo que a gente tem para nós? Então, Carol, eu queria que você conversasse conosco sobre isso. Quais são esses cuidados, pelo menos os cuidados básicos, para a gente sair daqui
atentando para isso? Sim, bem, antes de tratar sobre os cuidados, eu vou complementar, né, porque essa questão da sobrecarga da mulher, eu acho que o pior do que essa sobrecarga é a questão de invalidar as emoções, né? Muitas vezes a gente sente muita coisa, mas o outro, só porque não vive o que a gente vive, acha que é besteira, acha que não existe, acha que não é. E aí, a gente avançando um pouco, quando acontecem os casos de suicídio, mas por que não falou? Mas, às vezes, a pessoa não vai verbalizar que eu vou me suicidar, porque como é uma questão muito delicada, ninguém vai falar o que vai fazer. Mas ela emite os sinais até cometer o ato. Então, não é uma questão de que, não falou, mas ninguém vai falar o que vai fazer, né? É a percepção. Então, eu acho que essa questão de invalidar as emoções, de invalidar o que o outro sente, ele tem que ser visto com outro olhar, com um olhar de acolhimento, de cuidado do outro, né, de ouvir o outro. E aí essa questão, né, que a Amanda me fez lembrar, que essa questão materna, né, quando tem filho, que não pode ir ao banheiro, não pode tomar banho, não pode fazer nada se a criança não está ali grudada, né? Quantas vezes eu já botei a cadeirinha lá para as meninas na porta do banheiro. E aí tem uma situação, na época que eu estava morando em Campinas, estava eu e a Laura, né, ficávamos o dia todo em casa, a Laura estava ali entre 1 ano e 2 anos, o Michael saía para fazer o pós-doutorado dele. E aí, às vezes, ele chegava em casa, não conseguia organizar as coisas, e ele ficava perguntando o que foi que eu fiquei fazendo em casa. É a cara, né, cara? E aí eu falava que eu estava cansada, e que era um cansaço mental, né? Mas, porque ele não vivia aquilo, ele não entendia. Mas aí o que aconteceu? É até um testemunho, né? Quando eu voltei, fiquei um ano e meio em Campinas, quando eu voltei para Fortaleza, no ano que eu voltei, eu tive uma infecção renal, fiquei 11 dias internada no hospital. E o Michael teve que cuidar de tudo em casa. Ele só não cozinhava, porque ele tinha facilidade de comprar comida pronta, mas se fosse a mulher que comprasse a comida pronta todo dia, né, a gente já sabe o quadro. E quando ele chegava lá no hospital, ele tinha toda a rotina. Ela estava de manhã, levava ela para a escola, buscava, quase não dava tempo de trabalhar, porque o turno da manhã passa muito rápido quando a criança está em casa, quer atenção o tempo todo. Então, ele digitava um negocinho aqui, estava ela chamando, tinha que parar e voltava, e parava e voltava. E eu acho que o trabalho que não termina, o trabalho que é interrompido é muito pior do que aquele que não termina. E ele ficava estressado. Aí, no final da tarde, ele levava a Laura, deixava com um casal de amigos, que também tinha uma criança da mesma idade. A Laura ficava lá, jantava, ele ia lá no hospital me visitar. Chegava lá com aquelas olheiras enormes. E ele falava assim, amor, tem coisa que a gente só sabe quando passa, e uma delas é ser mãe. Eu falei... Dali para frente, ele nunca mais falou isso. Então, assim, é uma questão, ter sabedoria, né? Tanto o homem como a mulher com outra mulher, né? São emoções que só sabe mesmo quem vive. E essa questão do cuidado, eu vou até aproveitar já para entrar aqui na questão de disciplinas espirituais, porque eu acho que é muito importante. Mais do que atividade física, mais do que uma alimentação, mais do que uma boa noite de sono, eu acho que o mais importante, em resumo, é estar conectado com Deus, né? É muito fácil falar essas palavras, né? Estar conectado com Deus. Mas eu vou trazer aqui alguns pontos que reforçam, né, por que estar conectado com Deus é importante. Você manter. Carol, eu queria só fazer um adendo aqui no que a Carol falou. A Carol falou uma coisa tão interessante, ela falou assim, a relação homem-mulher e a relação da mulher com as outras mulheres, né? O que é que acontece? Existe um nome, tá na moda, que é sororidade, né? Que é essa questão das mulheres cuidarem de outras mulheres, das mulheres apoiarem as outras mulheres e, sobretudo, ter essa empatia. Empatia, né? A gente já falou aqui na igreja, jamais é você se colocar no lugar do outro, porque você nunca vai entender, né, Carol, a dor do outro.
A dor do outro é a dor do outro. E quantas vezes, mulheres, nós falamos isso? Nós falamos isso com outras mulheres e às vezes a gente fala com as nossas filhas. Ah, isso é besteira. Isso não é nada. Vai tomar um banho, né? Ou então a gente se levanta, vamos lá, né? Isso aí não é nada. E invalida, né, Carol, essas relações. E a gente precisa entender que nós somos filhas de Deus, né? Nós fomos criadas para sermos auxiliadoras. Estava ouvindo uma pastora falando que a gente precisava prestar atenção até no tom da nossa voz, o tom da voz feminina. Ela é uma voz agradável, ela é uma voz mais fina, ela é uma voz mais suave, né? Mesmo as mulheres que têm uma voz mais como hein, Juliana? Vou pedir ajuda aqui para grave, mas mesmo assim, é uma voz criada por Deus para acolher, acalmar, acalentar e apoiar. Glória a Deus por isso. Nós fomos criadas nesse sentido, de sermos aquela que auxilia, né? Auxiliador é o socorro de alguém, né? Quantas vezes na palavra do Senhor, o Senhor mesmo se coloca como o nosso auxílio, o nosso socorro. Então, que a gente preste atenção nisso e que a gente não invalide, né, Carol? As emoções, os sentimentos, como a Amanda falou aqui. Gente, a gravidez é um negócio, né, que a gente... Eu ficava tão triste porque só quem ganhava presente era a Isabelle, era a Vitória. Ninguém chegava com um camisolinho para mim, alguma coisa para mim, eu estava horrorosa, né? E a gente não tem essa sensibilidade, Sueli, de, sabe, levar um hidratante para a mãe, de ir na visita fazer uma massagenzinha no pé, né, irmã? A gente esgotada, 30 minutos no pé direito, 30 minutos no peito esquerdo, depois depois não sei. Não é? A gente precisa lembrar da outra mulher com esse carinho, com esse amor. Desculpa, tá, Carol, mas é porque veio assim, então, Não, tudo é importante acrescentar aqui, porque é um tema muito vasto, né? Se fosse o caso, a gente ficava a noite toda aqui, né? Então, por que é importante a questão espiritual? Bem, a partir do momento que você lê a palavra, que você ora, que você medita, essa é uma oportunidade para você reduzir o estresse, né? Você está ali no seu momento com Deus, na sua comunhão com Deus, se comunicando com Ele, e é um momento que você aproveita para dar uma pausa no estresse diário, na correria. Você deixa um pouquinho de lado as suas questões particulares, o seu dia a dia, as suas responsabilidades, para se colocar, se dedicar a Deus daquela forma. E isso traz um alívio no estresse. Um outro ponto é a autoconsciência e a autorreflexão. A Bíblia fala, examina-te a si mesmo. Então também é uma oportunidade de você trabalhar o seu autoconhecimento sobre as suas emoções, sobre os seus pensamentos, sobre os seus comportamentos. E você vai trabalhando e vai tentando melhorar em cada momento, em cada dia. E isso é importante para a saúde mental, para que haja um equilíbrio sobre nós mesmos. E um outro ponto é o sentido de propósito, que a questão espiritual traz. Nós temos um sentido na vida. Muitas pessoas costumam dizer, eu não sei o que eu estou fazendo aqui, eu não quero viver, né? Tem muitas pessoas que acabam sendo acometidas pela depressão. A depressão, ela existe, é um sentimento, é uma emoção muito forte, né? Só quem vive, só quem já teve é que sabe como é, né? Mas eu acho que a gente não pode invalidar essa questão, porque algumas pessoas falam, eu já ouvi, né, falando, Deus é o nosso Salvador, Ele que tem a resposta, Ele que preenche o vazio. Preenche, mas nós somos carne e nós temos os nossos sentimentos também, e nós não pecamos e não estamos aqui dentro da igreja, então a depressão também pode estar aqui dentro da igreja. Nós podemos estar com Deus e podemos estar deprimidos, mas toda essa rotina, esse hábito, ele vai ajudar a fortalecer quem nós somos diante de Deus.
E um outro ponto é a comunidade, o apoio social. Nós estamos aqui na igreja e um exemplo desse apoio é esse momento. É compartilhar essas informações, trabalhar, divulgar essas informações, dados como a Amanda já colocou aqui, porque isso ajuda a cada um de nós a reconhecer o que acontece, porque às vezes a gente pensa, principalmente quem é mãe, por exemplo, às vezes nós pensamos que tem problemas que só existem na nossa casa, mas quando a gente vai para um grupo de apoio, a gente vê que é normal e fica mais fácil lidar, porque a gente vê que é normal e vai acontecer e as fases vão passar, e é assim mesmo. E, então, essa questão do grupo social, do pertencimento, aonde você está, isso não é só aqui na igreja, tá? Falando sobre, tem idosas que fazem parte de hidroginástica, da academia, e acaba tendo um vínculo social, porque é importante, a gente não nasce sozinho, nós nascemos com a nossa mãe já ali do lado, nós já nascemos assistido por um grupo de médicos, então nós não nascemos sozinhos. E é por isso que é importante nós estarmos sempre acompanhados de um grupo. Uma outra questão, né, só para fechar, é que essa questão espiritual, ela trabalha muito valores e ética. O que a Bíblia mais fala é sobre o amor de Deus. Então, a gente vivenciar esse amor, esse sentimento primordial que vem do alto, ele é muito importante. E abaixo desse amor, a Bíblia também fala sobre as questões de gratidão, de perdão, de altruísmo. E quando a gente trabalha tudo isso, já tem os frutos do Espírito. Então, quando tudo isso habita em nós, quem realmente consegue praticar, se esforça para pôr em prática, facilita para ter uma vida mais leve. Quem libera perdão, o perdão é uma coisa que fica só dentro da gente. Eu li esses dias no Instagram que o perdão é o outro que está dentro da gente, ferindo a gente. E quando a gente libera o perdão, a gente libera aquela pessoa da gente, a gente perdoa o outro, fica muito mais leve para a gente, para o outro, e a pessoa que vai seguir com a vida dela lá e a gente segue com a nossa mais leve. Então, são alguns pontos aqui que mostram a importância dessa questão espiritual. Certo. Tem uma coisa, né, Carol, maravilhoso, nessas disciplinas espirituais que nós muitas vezes não praticamos, né? Essa questão da meditação, da leitura da palavra, mas tem uma disciplina espiritual que a Francis vai já abrir um sorriso de orelha a orelha, que é a oração, né, Amanda? Fala aí dos estudos científicos que falam sobre o poder da oração para a saúde emocional. A Francis ali, sorrindo. A oração, de fato, é uma disciplina espiritual muito importante, né? A oração, para vocês terem ideia, a oração, na verdade, é uma comunicação, né? Às vezes você não consegue comunicar com o outro, mas você comunica com Deus. Então, você, de alguma forma, você está verbalizando aquele sentimento, aquela dor, aquela angústia. Então, estudos mostram, pesquisas, que dentre os 3 principais fatores protetivos contra o suicídio está a oração. Né? A oração é um fator protetivo, a espiritualidade, a fé. Os estudos mostram que as pessoas que praticam alguma fé, elas se suicidam muito menos do que aquela que não praticam. Né? Então, assim, quais são os 3 principais fatores? Um deles é o apoio social e familiar, que é o que a Carol acabou de falar. Né? As pessoas que têm marido, que são casadas, que têm filhos, que têm um apoio social, que pertencem a um lugar, a uma comunidade, elas estão mais protegidas de cometer o suicídio do que aquelas que não frequentam, que não têm essa prática, né, da espiritualidade. E a outra é um acompanhamento profissional, quando necessário. E, em terceiro lugar, eles colocam a espiritualidade, a fé, né, como um fator de proteção. Então, isso nos mostra a importância. E quando a Carol falou aqui da questão da comunidade, me veio aqui à mente que, assim, o conceito de saúde, né? Porque não existe um conceito de saúde mental, tá, gente? Se você procurar um conceito de saúde mental, não tem. O conceito que existe é de saúde.
Há um tempo atrás existia um conceito da OMS, né, que é o que é saúde para a OMS? É a ausência de doenças ou enfermidades. Isso era quando éramos na perspectiva do modelo biomédico. Enquanto entendíamos que o ser humano, para estar saudável, ele precisava apenas não ser acometido de nenhuma doença física no seu corpo. No entanto, esse conceito foi mudado por pesquisas, né? Muitas pesquisas foram levantadas e percebeu-se que o ser humano, para ele ter saúde, ele não precisa apenas estar com ausência de doença. E agora o conceito de saúde atual é o bem-estar, o completo bem-estar físico, mental e social, e não apenas a ausência de doenças ou enfermidades. Então, foi percebido que para o ser humano estar saudável, ele precisa estar bem fisicamente, mas ele também precisa estar bem emocionalmente e socialmente. Socialmente é o quê? É ser pertencente a uma sociedade, ter o seu papel na sociedade, ter acesso, aqui, ó, ter acesso a entrar, a participar, ter acesso à segurança, a uma moradia. Então, tudo isso traz saúde como um todo, né? Que é a saúde no completo bem-estar, né? Quando se fala. Então, a oração é uma excelente disciplina, para que a gente possa se comunicar com Deus, né, e possa estar aí aliviando esse cortisol, que é esse estresse que a gente vive tão acometido nos dias de hoje. Hoje a gente vive numa atividade tão constante que é o tempo todo, é estresse. Então, a gente precisa ter esse autocuidado, tirar um tempo para a gente, né? Às vezes a gente pensa assim, ó, eu mesmo já pensei muito dessa forma. Quando eu falo assim, é porque eu também já senti. Mas eu não vou... Não está vendo que eu não vou pagar R$100 numa massagem relaxante? Né? Por quê? Porque a gente imagina que é caro. Mas sabe o que é caro, gente? É remédio psiquiátrico. Caro é o fármaco que você precisa comprar se você deixar chegar a um nível, né, muito complexo de adoecimentos. Então, o autocuidado, quando você perceber, eu preciso disso. Então, ao invés de eu pegar esse dinheiro para me ter que comprar um remédio, eu vou tirar esse dinheiro, vou fazer uma massagem, eu vou para o salão, vou me arrumar, para me ter uma autoestima. Porque a gente sabe que a mulher, ela tem essa questão da autoimagem, né? A gente se olha e às vezes se percebe, mas eu não estou bem, e aí começa a entrar esse sentimento de não estar satisfeito com o seu corpo, com a sua imagem, mas às vezes você não procura por onde, né, se cuidar, ter esse autocuidado. E isso é mais um fator porque as mulheres são mais vulneráveis. Dificilmente, eu não vou dizer que não tem, porque a gente não generaliza, mas dificilmente você vê um homem insatisfeito, reclamando e se autocriticando. Tipo, eu estou tão gordinho, eu estou tão feio. Agora, as mulheres não, é o tempo todo, eu estou muito gorda. Meu cabelo está horroroso. Então, os homens, eles não dizem isso para eles. Então, eles adoecem muito menos. Então, é nesses pequenos pontos que a gente precisa se pegar, né? Uma boa alimentação, como a Carol já trouxe. Uma boa alimentação. Existem alguns alimentos que são ricos em vitamina A, B6, tirosina, que é alguma coisa que aumenta a sua serotonina, a sua dopamina no seu corpo, produz mais e você vai se sentir muito melhor. Então, aí, banana, ovo, castanha, fígado, tem tantas coisas, é só você pesquisar quais são os alimentos que são ricos em triptofano, tirosina, vitamina A, B6. Tudo isso é muito importante, principalmente para o corpo feminino. Inclusive, a gente até preparou uma lembrancinha de vocês de um alimento que é muito bom para as emoções, tá, gente? E, além disso, o exercício físico, né, a prática de um exercício físico é muito importante. Dormir de 7 a 8 horas por dia é muito importante, né, mulheres? Tem gente até botando a mão na boca, né? Dormir é muito importante. E quando a Amanda falou aí da comunidade, a primeira comunidade que Deus nos deu foi a família. Como é importante nós termos a nossa família e cuidarmos da nossa família para a nossa saúde emocional. Eu queria saber agora, nós já estamos
Já no limite, eu queria saber se alguém quer fazer alguma pergunta. Opa! Então vamos lá. Vamos fazer. Gente, só para animá-las, depois das perguntas, nós vamos ter um sorteio de brindes maravilhosos. E vamos ter um lanche maravilhoso também. E que você vai lanchar e vai conversar com as irmãs, tá bom? Então não fiquem olhando para o relógio, não olhem. Deus está no controle de todas as coisas. Então vou aqui para as perguntas, tá, meninas? Então vamos lá. É a Francis e a Adriana. Adriana. Paz, vocês no começo falaram que tem estatística que provam que entre 10 doenças mentais, 7 envolvem mulheres. Mas também o que a gente percebe é que a mulher é muito mais guerreira que o homem. Muito mais guerreira, né? A gente vê, assim, inúmeras famílias, a gente sabe que hoje mais de 70% das famílias brasileiras são de mães solos. Mulheres abandonadas pelos maridos, que não sustentam os filhos, e essas mesmas mulheres que estão lá na estatística de 70% entre 10, estão entre mais de 70% sendo a base de uma família. O que é que explica isso, então? A mulher ser maior vítima de doenças mentais e, ao mesmo tempo, ela ter condições de levar uma família sozinha. Pronto, posso responder, Carol? Pronto, o que é que explica isso? Como você mesmo falou no início. A mulher, eu costumo dizer que o nosso corpo e a nossa mente é como um coliseu, né? Aqui a gente sabe que um coliseu é uma arena onde tem vários gladiadores. Então, o tempo todo nós somos bombardeadas por muitas questões, como ter que ser uma mãe solo e sustentar uma família, como ter como o abandono do esposo. Então, nós somos as guerreiras que estamos o tempo todo lutando, porque somos a linha de frente. Então, qual é o soldado que é mais fácil, que é mais vulnerável de ser atingido numa guerra? É o que está na linha de frente. Quem é esse soldado? É a mulher. A mulher, ela está na linha de frente para cuidar do marido, para cuidar de tudo. Ela se coloca de pé na força que ela tem. E por isso ela está mais vulnerável a ser acometida. Porque ela está com uma sobrecarga muito exagerada. Uma mãe solo, na verdade, um filho, ele é para ser cuidado pela mãe, pelo pai. E quando a mãe está sozinha, ela está com a carga só. Então, ela está muito mais vulnerável ao adoecimento. É isso que a pesquisa diz. Mas eu pelo menos, assim, com minha experiência, eu não conheço uma mãe solo que tenha tido depressão. Eu não conheço nenhuma. Mas as estatísticas é justamente isso, né? As estatísticas mostram. Não significa que isso vai acontecer com todas as mulheres. Não significa. Quando se fala em estatística, é justamente isso, são estudos. Entendeu? São estudos. Vocês não acham que existe, assim, muitas vezes as mulheres se colocam muito na dependência do outro, muito na dependência do homem, não só financeiramente, mas emocionalmente, né? Muita expectativa no outro. Existe. Né? Esquece que ela é capaz, esquece que ela pode fazer, esquece que primeiro ela tem que se amar. E isso causa, talvez, essa doença? Com certeza também. Também é um fator. E como fazer para não se ter essa dependência tão grande? Não, essa questão da dependência, isso é um construto. A pessoa, ela teve padrões emocionais que foram construídos ao longo da vida. Então, isso não é tipo assim, eu quero não ser emocionalmente, eu não quero ser codependente emocional. E isso acontece assim. Do jeito que foi um processo de construir, tem que existir um processo de desconstruir isso. Então, o primeiro passo, o autoconhecimento. Você precisa se conhecer, buscar se conhecer. Quais são as minhas fraquezas, o que são os meus gatilhos. Então, isso é um processo que precisa ser... você tem algumas pessoas que conseguem sozinhas, outras não. Que precisam de um auxílio, de um profissional, que possam ajudar nessa desconstrução, para que possa ser construído um outro padrão emocional. É mais ou menos desse jeito. Amanda, só complementando. É uma questão da gente também reconhecer o potencial e o poder que a gente tem. Né? Porque a gente que é mãe,
todo dia a gente enfrenta uma luta, uma batalha diária. É criança, é comida, é casa, é escola, é roupa, é tarefa, são as coisas da rua, é mercado, é atividade física, tem que dormir bem. Gente, não dá, o dia só tem 24 horas, uma parte você tem que estar dormindo. E aí, às vezes, durante o dia, você tem que escolher o que você vai fazer, se vai arrumar a casa, se vai dormir, se vai comer, se vai no banheiro, se vai... Enfim. Então, assim, eu acho que a primeira parte é o autoconhecimento, é reconhecer as limitações, é reconhecer que não vai dar conta. Eu costumo dizer, tem gente que me pergunta, como é que você dá conta? Não, eu não dou conta, eu sobrevivo, eu faço o que dá para fazer naquele dia, no outro dia eu faço mais um pouco. Se num dia eu varri a sujeira para debaixo do tapete, no outro dia eu começo por isso aí vou catando a sujeira e vou fazendo o resto. E é assim, porque não dá para a gente começar sempre do mesmo começo todo dia. A gente tem que... nós temos que começar e seguir até o final. Imagina aqui uma ordem, uma fila de coisas, de prioridade. Nesse dia você terminou no meio, no outro dia você continua daquele meio e vai para frente até acabar. Porque senão a gente realmente perde o equilíbrio emocional, a gente enlouquece, porque não dá conta mesmo de fazer. Eu acho que a primeira questão é aceitar essa condição. É exigido muito da mulher mesmo, como a Adriana falou, tem uma questão cultural de cobrança da mulher, de fazer tudo em casa. Inclusive, tem homens que até quando casam, substituem a figura da mãe pela mulher. Então, assim, tem uma sobrecarga, não tem jeito, a gente acaba carregando isso aí ao longo da história. Mas eu acho que a gente precisa reconhecer os limites, o nosso limite, né? E é justamente como a Amanda falou, como a gente está na linha de frente, está batalhando, está ali guerreando, está fazendo, mesmo que a gente às vezes sinta enfraquecido, a gente tenta arrumar energia da onde dá, e tem uma hora que o corpo realmente não aguenta, que entra nesses dados que a Amanda colocou. Excelente. E, Carol, outra coisa que a gente precisa lembrar, gente... Cada uma de nós é diferente uma da outra. Existem mães solos que adoecem, sim. Existe uma pesquisa que existe um grande índice de suicídio e de doenças emocionais de mulheres que cuidam de crianças com deficiência. Elas sozinhas, elas não estão aguentando. E muitas vezes nós colocamos essa capa de que aguentamos tudo, que podemos tudo, e quando a gente vai suportando, e tem um momento que a gente explode. Por isso, gente, a gente não pode se comparar. Cada uma de nós tem uma história, tem um contexto, né? Tem várias atenuantes aí, várias coisas, né, que vão influenciar em cada mulher. Tem a sua criação, tem mulheres que foram criadas de uma forma, com mães de uma forma, de culturas diferentes, né? Então, a gente precisa respeitar o outro, as emoções do outro e como essas pessoas vão estar segurando isso. A Carol já deu uma estratégia aí, né, de que não consegue tudo e começa e está tudo bem. E está tudo bem. Amém? Eu vou passar aqui para a irmã França, depois a irmã Sueli, depois Juliana e a gente encerra. Amém? A paz do Senhor, irmãos. Eu quero só complementar o que já foi falado coisas maravilhosas. Eu quero dizer para vocês que eu aprendi muita coisa com relação à oração e Deus. Esse relacionamento íntimo. Deus controla a tua mente, você aprende a só pensar naquilo que você quer pensar. Ele te ensina. Isso eu estou falando que é experiência minha. Relacional. Deus, Ele cura você. Ele ensina você a compreender, a sentir a dor do outro. Ele te ensina isso. Ele ensina você que você tem uma responsabilidade, um comprometimento de você estar sem vontade, mas você tem que orar, sem vontade. Ele ensina você que você está sem vontade e sem tempo, mas ele sabe que você pode. Eu quero falar com vocês que tem noite que Deus não me deixa dormir. Mas se eu me levantar,
Se eu orar 30 minutos, eu consigo dormir o resto da noite todinha. Entendeu? Então, Deus, Ele faz algo na tua vida, Ele ensina você a orar, que eu já tinha mais de 30 anos de convertida. Eu pensava que eu sabia orar. E eu fui aquela crente que quando aceitei Jesus, eu mergulhei de cabeça. Eu falava com Deus assim: Deus, se tu és esse Deus que todo mundo diz que tu é, eu quero que tu prove isso na minha vida. E não demora não, Deus, porque pode ser que eu não aguente. E nessas minhas maluquices, eu fui tendo experiências de uma tal forma que eu, trabalhando, e na época o meu pastor chegou e disse para mim: evangelista, como é que tu aguenta um barulho desse? Como é que tu aguenta? Eu falei: o senhor está ouvindo? Eu estou ouvindo nada. É claro que eu ouvi o barulho, mas eu aprendi a não prestar atenção, irmãos. Não prestar atenção naquilo que não trazia coisa boa para mim. Eu aprendi a deletar as ofensas. Eu aprendi, alguém chegar assim: olha, eu vou te contar uma história, mas tu não conta para ninguém. Aí 1 semana, 15 dias depois, a pessoa: Francis, tu não falou aquilo que eu te falei. Eu falei: o quê? Eu não lembro não sei não. Aí a pessoa disse assim, não, eu não sei, isso aí eu já joguei no lixo, não sei não. Aprendi a me defender. E você que está aqui presente, você tem capacidade de fazer isso, deixar Deus trabalhar na sua vida a esse ponto. É só complementar, tá? É engraçado, Francis, que assim, a questão do pensamento, a gente não tem como controlar os pensamentos que vêm, é como um pássaro. Às vezes você não tem como controlar um pássaro de pousar na sua cabeça, mas você pode deixar com que ele não faça ninho. Oi, Amanda. Carol, tudo que a Francis disse, tudo que vocês já falaram, é assim, eu tenho visto e vivido e realmente tem que ser assim. Mas eu trabalho, né, tenho um restaurante dentro de uma faculdade com mais de 1.500 dentistas. E eu tenho, assim, visto, ouvido muitos dentistas, meninas e homens, que estão passando por ansiedade crônica, depressão. E muitas vezes eu tenho a oportunidade de falar de Jesus. Aí o que é que eu quero perguntar para vocês? O que eu acho que na nossa igreja, por exemplo, na igreja em geral, o povo de Cristo, na família de Cristo, né? Importante, como a Francis falou, a oração. Mas às vezes você está dentro de um quadro, como eu tenho uma funcionária, que eu prego muito para ela, eu oro muito com ela é da igreja, participa, e ela é doente emocionalmente. Tem um filho drogado, tem um filho que todo dia tem medo que o filho morra. Então é uma luta, e isso traz para mim também. Porque quando ela chega, ela não sorri, ela está toda... Então, o que é que eu quero dizer? Muitas vezes, se você não consegue, eu acho que, como vocês falaram, que o índice de suicídio, o índice de pessoas sem entrar em transtorno, querer sair correndo na rua, como teve uma dentista de 22 anos, para mim, a minha vontade é tirar a roupa e sair correndo. Outra essa semana, eu estive conversando com ela e tive que fazer um café especial, que ela queria mamão, daqui a pouco ela queria manga, ela não queria nada, muito ansiosa, não conseguia ficar em sala de aula. E aí, naquele momento, eu orei por ela, sim, ela agradeceu. Depois ela falou: olha, eu melhorei, mas eu entendi o que você disse, eu preciso de uma ajuda profissional. Porque a oração, ela funciona naquele momento, como a Franci disse, se você buscar, mas às vezes você não consegue. Você está dentro de um quadro tão perigoso que leva ao suicídio, não é? E aí o que é que eu digo? Que nós como evangélicos ou como cristãos não precisamos se condenar por não conseguir orar, não se entregar, ou então não desabafar com a Amanda, com a Carol, com a minha amiga aqui vizinha, porque eu tenho vergonha de dizer que não estou conseguindo orar. Eu já passei por uma situação quando meu marido me deixou com 2 filhas sem nada, que eu não consegui orar. E quando você orava, dizia: a sua cena é muito bom. Só fala porque é fácil, mas não é. É o momento que você está vivendo, onde você precisa de uma ajuda profissional, e com Deus,
melhor ainda, fica mais fácil, porque quando a consciência chegar, eu vou conseguir me expressar. Não que o Senhor não saiba o que eu esteja passando, mas eu vou poder falar para Ele o que eu estou vivendo, entendeu? Então, eu acho que nós, como cristãos, não devemos nos envergonhar quando estivermos passando por uma ansiedade, quando estivermos sentindo que está ficando depressivo, procure ajuda. Seja pastoral, seja intercessora como a irmã Francis, seja uma irmã que está do seu lado, não fique sozinho. É necessário procurar ajuda de pessoas, principalmente pessoas que tenham algo a acrescentar na sua vida. E não esperar que a morte seja a solução. Nessa questão aí que a Sueli falou, é muito interessante, porque é necessário mesmo, às vezes, tem casos que a pessoa precisa procurar uma ajuda profissional. Você precisa ir ao psiquiatra, ou buscar um psicólogo, alguém que possa, de fato, te ajudar. A paz do Senhor. Enquanto vocês estavam falando aí, gente, veio tanto gatilho aqui de situações que eu passei, que eu olhei para a Giovana e falei assim... Ai, meu Deus, lembrei disso, lembrei daquilo. Eu acredito que cada uma de nós deve ter lembrado de alguma coisa. Mas eu quero deixar registrado, eu acho muito legal essa franqueza da Carol de falar sobre o ritmo dela em casa. Porque eu já fui muito criticada, Carol, por causa do meu ritmo em casa. Mas eu amo ser igreja, estar na igreja e viver esse momento que a gente está vivendo aqui. Por quê? Porque quando as minhas filhas eram pequenas, eu tive várias pessoas que me ajudaram. E glória a Deus pela vida dessas pessoas. E algumas estão até aqui. Então, eu sou muito feliz por estar na casa de Deus, por ter profissionais qualificados dentro da igreja que a gente pode contar. Né? Antes de começar a ministração, a Guadalupe falou de vários profissionais. E como isso é importante. O pessoal diz, a rede de apoio é brega. Não tem nada de brega, não. Porque na hora do sufoco, para você tomar um banho, aparece um anjo de Deus, segura o seu bebê, para você ir comer e para você fazer outras coisas. Então, eu acho que deixar isso registrado sobre a questão da empatia, né? E eu também passei por um período que eu fiquei separada do meu esposo, e eu passei uma situação de que eu estava me sentindo muito cabisbaixa, não lembro bem como foi, mas eu lembro que, eu não sei se a minha mãe contou para a Guadalupe, e eu não sei se ela lembra, mas ela e o Marcelo mandaram flores para mim, nessa época. E eu quero dar esse exemplo para as mulheres que estão aqui. Quantas vezes você disse para uma mulher que está passando uma situação difícil que ela é linda, que ela é amada, que Deus a ama, deu um abraço, você já recebeu um abraço da Maíris, né? E você já recebeu uma oração da irmã Francis, e você já ganhou um salgado, um bolo da Anas Bolo, quando você estava triste, porque eu já recebi, quando eu voltei da internação da Covid, a Sabrina mandou uma samambaia para mim. E a samambaia para mim significava muito, porque quando eu era criança, no apartamento tinha uma samambaia. E, para quem não sabe, a samambaia, ela oxigena o ambiente da sua casa. Então, são exemplos que eu quero deixar aqui de empatia que já fizeram comigo. E por que é importante estar na igreja? Não desistir da comunidade, da igreja, de estar aqui, de estar com pessoas que podem fazer isso por você. E aí, a questão de ouvir o outro, porque muitas vezes, e aí eu vou reforçar o que a Sueli falou, quando você passa por um processo de separação, é a mesma coisa que uma pessoa ter morrido. É um luto. Então, você não consegue nem falar. Você não consegue orar, não é porque você não quer orar, não. Não é porque você está em pecado, não, irmão. É porque você não consegue. Você está num momento de luto tão profundo, um momento tão complicado que você não consegue falar. E quantas vezes, irmãs, eu entrava na igreja, Amanda, as irmãs já vinham atrás de mim, orando por mim o tempo inteiro. Então,
Eu quero deixar registrado a importância da empatia que vocês falaram. Parabenizar vocês por essa palestra. Acho que tem que ter mais vezes com outros assuntos, porque eu acho que a gente merece essa riqueza de informação, de poder se identificar e dizer, poxa, eu passei por isso, entendeu? E deixar registrado isso, da empatia mesmo, de ouvir o outro, ou de sentar do lado do outro. Quantas vezes eu passei por situações que a Maíris ia na minha casa, ela só sentava e ficava sentada olhando para mim. Simplesmente ficava do meu lado. Ela não falava nada e eu não falava nada. Porque eu não conseguia falar por conta do luto. E eu gosto de dar nomes e dar exemplos, porque muitas vezes a gente fala demais. E a gente não ouve as pessoas. A gente quer falar muito, quer jogar muito na cara, quer criticar muito o outro. E às vezes a pessoa só está querendo um carinho, uma flor, um abraço. Então, assim, parabéns pela palestra. E eu queria muito deixar isso registrado. Vamos encerrar aqui com a Silene. Não, eu queria só falar, porque falaram muito de donas de casa, mães solo, sobrecarregada do dia a dia, tudo. E não falar, como a Sueli fez uma citação muito boa, de estudantes, gente nova que tem o mesmo problema de sobrecarga atencionais. Eu, por exemplo, sou uma pessoa que tem um problema emocional, como a Amanda conhece, muita gente aqui. E eu não tenho essa sobrecarga de mães. E outra coisa, a questão espiritual sempre me ajudou muito, o fato de eu ser evangélica, de eu ler a Bíblia, de eu procurar resposta na Bíblia, de eu orar, de eu pedir a Deus, de eu clamar. Mas existe um problema físico. Você não consegue sem a ajuda de um profissional. Não consegue. Se você não procurar, aí eu não sei, graças a Deus, mas só a ajuda espiritual. Porque às vezes nem todo mundo quer te ouvir, principalmente quando você é uma pessoa depressiva. Principalmente se você é crente, como eu ouvi muito, que diz logo, mulher, ou tu é crente, onde é que está a tua fé, onde é que está teu Deus? Onde é que já viu crente com depressão? Eu ouvi muito isso. Aí, eu acho assim, cada caso é um caso a ser estudado, a ser tratado. É uma questão muito melindrosa, porque eu vivo lutando com esse problema e não é da agora. Paz do Senhor, igreja. Só um minutinho, irmã, só para complementar aqui o da Silene. Silene, é como você mesmo disse, cada caso é um caso. Então, os profissionais que são especializados em tratar de saúde mental, porque às vezes a gente imagina que a depressão, a pessoa... Porque assim, a pessoa tem que estar triste o tempo todo. Não é assim, gente. Existe um principal sintoma, né, um principal que é acometido da depressão, que é a anedonia, que é quando a pessoa ela não tem energia, ela perde o prazer por coisas que antes eram prazerosas. Esse é um dos principais fatores. E perde o sentido da vida. Então, o profissional, psiquiatra, tudo isso, porque tem pessoas que precisam ser medicadas. Tem pessoas que, infelizmente, às vezes a gente deixa isso como para ser a última possibilidade, mas tem casos que precisam, sim, de medicação. Assim, não, como você falou, eu esqueci. Uma coisa que eu ia falar. Ana, vai, irmã. A paz do Senhor, igreja. Porque quando a gente está no quadro depressivo, você não tem estímulo para nada, nem para orar, nem para ler a Bíblia, nem para andar, nem para sair de casa, só vontade, eu não sei como é. A paz, igreja. É bem sério esse fator das nossas emoções. Há uns 30 anos atrás, eu tive problemas de depressão sério. De ficar deitada, eu ensinava, eu parei de ensinar. Eu não sabia o nome dos meus filhos, eu não sabia. Mas, assim, eu não tinha esse relacionamento com o nosso Deus. Né?
fui psiquiatra, fui medicada, mas quando eu conheci Jesus, ele, com a ajuda de uns psiquiatras, todo um acompanhamento, medicação, mas eu digo para todo mundo, quem me curou foi Jesus, né? Quando eu comecei a entender a palavra, buscando, e tinha dia que eu não tomava um banho, gente. Eu não tomava um banho, eu não comia, eu não tomava água, porque tudo aquilo eu dizia que me fazia mal. Mas, para a honra e glória do Senhor, eu tenho enfrentado muitos problemas, dificuldades, tenho passado pela perca do meu esposo, que todo mundo sabe. E ali, no momento, eu pensei assim, eu vou voltar. Mas Deus, até hoje, continua segurando a minha mão. Às vezes vem, eu digo, Senhor, Tu é o meu esposo, Tu, Espírito Santo, é o meu consolador, e eu não vou deixar mais me abater. E para a honra e glória do Senhor, gente, meu testemunho é longo, um dia eu vou ter oportunidade. Só digo que Deus, Ele é bom, Ele é maravilhoso. Ele é assim, o médico dos médicos, como a gente sempre diz, né? E o nosso melhor remédio é orar. É orar. Amém. O senhor vai se testemunhar no próximo. Viu, irmã Ana? A senhora já está escalada aí para o seu testemunho no próximo culto. Vai ser chá, viu? Já está escalada, já vai se preparando. Gente, espera aí. Fiquei tão animada com você. Essa é a melhor parte, né? Que cada uma fala da sua vida, faz perguntas. Mas, gente, vocês foram abençoadas por essas maravilhosas mulheres? Então, meninas, em nome do Ministério Feminino, a gente preparou uma lembrancinha para vocês. E eu gostaria que rapidamente você fechasse seus olhos, tá bom? Para fazermos uma oração. Senhor, Espírito Santo, muito obrigada por esse momento. Que nós possamos sair daqui diferente, que Tu continue ministrando aos nossos corações, mas, sobretudo, que nós possamos entender que Tu nos criaste de uma forma maravilhosa. Tu entende como o nosso organismo funciona. E a primeira pessoa que nós precisamos procurar quando nós estamos nos momentos difíceis é a Ti, Senhor. E também, Pai, que Tu nos ensine a cuidar das nossas emoções. A começar, Pai, pelo relacionamento íntimo contigo, através da oração, da leitura da palavra, da meditação.